Boa noite, salvem todos os meus amigos que estão conectados e estão se conectando aí conosco hoje em mais uma live do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, com tanto carinho, com tanto prestígio que a gente tem de poder falar um pouquinho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho segundo a doutrina espírita, para os nossos irmãos que se conectam conosco nessa noite, nessa live no Facebook, e posteriormente essa mesma live ela sobe lá para o YouTube. Então, nessa noite nós vamos falar sobre o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, dando continuidade, em específico ao tema para pedir a corrigenda de um defeito. Eu vou aguardar só alguns instantezinhos, algum irmão dar um retorno para nós. Enquanto isso, eu tento verificar aqui também se está tudo ok, se está tudo bem, a transmissão se encontra ok. E aí, consequentemente, a gente inicia. Bom, estou vendo aqui pelo Face, a nossa transmissão está ok. Então, vou novamente dar uma boa noite a todos os nossos amigos que posteriormente vão se conectar na página do Lemana para assistir a nossa live. Repetindo, nós vamos falar sobre a coletânea de preces espíritas para pedir a corrigenda de um defeito. E é muito interessante quando a gente observa, ao final do Evangelho, na construção deste Evangelho, o último capítulo nos habilitando a pedir. Em uma outra live, também realizada aqui pelo Lemana, nós mostramos toda a construção do Evangelho. Primeiro, trazendo a funcionalidade do Evangelho, depois os seus capítulos, trazendo marcos históricos, né? Consequentemente, nós temos depois algumas tarefas a realizar dentro desse Evangelho. Uma construção moral que cada um de nós deve ter, edificando, obviamente, o teor do Evangelho, os ensinamentos do Cristo dentro dos nossos corações. Então, nós vamos passar pelas verdades ditas, nós vamos passar pelas bem-aventuranças, depois nós vamos passar para algo da forma coletiva da nossa evolução, que nós só vamos conseguir evoluir juntamente com a parceria das outras pessoas. Quando a gente observa essa verdade de que para nós crescermos, nós precisamos do outro, ele já nos coloca numa comunhão com os nossos irmãos. E é importante nós observarmos que o outro, muitas vezes, não é um outro distante como a gente acha. É um outro que está muito perto de cada um de nós. São os nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles que nos cercam mais próximos. Aumentando um pouquinho esse perímetro, nós vamos ter aí os nossos colegas de trabalho, os nossos supervisores, os nossos chefes. Consequentemente, imersos nessa condição de coletividade, a gente vai aprendendo as lições. E aí, chegando ao final do Evangelho, nós temos inclusive um capítulo que se chama Pedi e Obtereis. Parece que é um prêmio para tudo aquilo que a gente fez em relação aos outros capítulos do Evangelho. Mas o pedir e obterei
ele tem uma máxima que nem tudo aquilo que a gente pede, a gente vai obter, sendo inclusive um contraponto ao que está no Evangelho, né? O capítulo fala: pedi e obtereis. Porque nós precisamos entender que muitas vezes, quando a gente pede algo à espiritualidade, através das nossas orações, das nossas rogativas, a espiritualidade só vai possibilitar nos conceder esse pedido se esse pedido ele efetivar um crescimento, efetivar aí a construção de um Wilson melhor. Porque quando a gente pede algo que talvez desvie cada um de nós dos nossos aprendimentos, dos nossos aprendizados, a gente vai perceber que não seria bom. Um exemplo que eu gosto muito de dar é na questão de jogar na loteria, né? A gente sempre tem esse sonho de ficar milionário jogando na loteria, mas talvez ao ganhar uma quantidade exorbitante de dinheiro, eu continuaria nas minhas lidas, nas minhas tarefas doutrinárias, eu continuaria indo para os postos de assistência, trabalhando por Jesus, junto aos meus outros irmãos. Consequentemente, quando a gente faz esse pensamento, é certo que a história já nos mostrou que nós mudamos. E mudaríamos muito se nós tivéssemos uma quantidade exorbitante de dinheiro para gastar. A gente pensa, não, com muito dinheiro eu vou conseguir ajudar muito mais gente, tudo, mas no fundo, será que isso é verdade? Até porque a história nos mostra que muitos dos ganhadores de fortunas na loteria esportiva, Mega Sena, Loteria Federal, depois de um certo tempo, todos eles voltaram a ficar pobres, né? Porque dentro do Evangelho, essa riqueza material, ela também não nos importa. Ela, como a gente sabe, ela pode ser corroída de uma hora para outra, nós não termos mais essa fortuna. Então, o pedir e obtereis no Evangelho, ele nos vai mostrar essa condição da espiritualidade nos ajudar diante daquilo que ela pode nos ajudar e nos auxiliar. Então, no capítulo de hoje, né, onde nós vamos falar especificamente de pedir a corrigenda de um defeito, nós precisamos admitir esse defeito. Porque dentro de um orgulho, de uma arrogância, de uma prepotência que ainda emana de dentro de nós, dos nossos espíritos, nós vamos perceber que, para que eu dê o braço a torcer e admitir que eu tenho um defeito, que eu necessito de uma correção desse defeito, é preciso eu exercitar a minha humildade, a minha simplicidade, admitir que eu sou tão falível quanto todos os outros meus irmãos que me cercam. Então, o primeiro passo nessa coletânea de preces para pedir essa corrigenda de um defeito é a gente admitir esse defeito. Porque, inclusive, nós vamos ver no discorrer da prece, e ela é apenas um modelo, né, pautado por Allan Kardec no Evangelho, seguindo as orientações dos espíritos que ajudaram a compor o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter aí esse modelo, mas essa oração ela vem do nosso íntimo. Nós vamos ter Jesus
inclusive nos instruindo sobre a qualidade da prece. Então, quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afetais orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, quando eu me recolher dentro do meu íntimo, e talvez esse seja a melhor forma de a gente entrar nessa comunhão com os espíritos superiores, com Deus, nosso Pai, com Jesus, a gente vai percebendo e vai entendendo que essa intimidade ela faz com que a gente abra os nossos corações e principalmente sejamos sinceros com a espiritualidade a nos escutar. Porque dentro do Livro dos Espíritos nós temos uma questão, a 459, que Allan Kardec pergunta se os espíritos eles nos guiam, se eles nos dirigem, e a resposta é de que muito mais do que a gente imagina. Por muitas vezes são eles os espíritos que nos dirigem. Então, se essa espiritualidade me dirige, ela conhece a fundo o meu íntimo, o meu eu, não há necessidade de esconder da espiritualidade os meus defeitos. Posso esconder de vocês, meus irmãos, que não me conhecem bem. Podem achar que eu sou um Wilson bom, um Wilson tranquilo, um Wilson que fala do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que a minha companheira que convive comigo, ela não percebe e não vê em mim os meus defeitos? Porque eu mesmo os enxergo e sei perfeitamente de meus defeitos. Aqueles próximos de mim também sabem. O que dirá a espiritualidade que está me guiando e me mostrando nas veredas o caminho que eu tenho que percorrer? E Jesus continua: antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, para nós realizarmos as nossas orações, é necessário que os nossos corações estejam limpos, né? Que a gente possa perdoar os nossos irmãos. E sobre o perdão, nós também temos no nosso Evangelho Cristo dizendo quantas vezes nós teríamos que perguntar. 7 vezes 70 e quantas forem necessárias para que eu realmente perdoe. Mas a gente falando do nosso orgulho, falando da nossa vaidade, falando desse sentimento ainda que nós não possuímos, que é perdoar, né? Como eu vou fazer as minhas orações? E aí Jesus rebate, né? Falando, ora, enfim, com humildade, como um publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se fos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, itens 7 e 8. Então, Jesus está pedindo aí para a gente examinar os nossos defeitos, que ele fala com clareza que todos nós sabemos quais são os nossos defeitos. Dentro do nosso íntimo, a gente sabe. Se a gente acha que não sabe, a gente pode simplesmente nos interrogar a nós mesmos. Como eu lido diante de algumas situações na minha vida? Algumas decisões? Quais são os meus medos? Quais são as minhas angústias? O que me apavora?
quais são as tomadas de decisões sem que eu prejudique outras pessoas que eu já tomei, o que foi que eu abri mão em detrimento de um sentimento de felicidade, de contemplação, de consciência tranquila. Então, todos esses itens fazem com que a gente passe em revista, ou seja, esteja sempre examinando a nós mesmos para descobrir esses nossos defeitos. As nossas qualidades, elas não devem ser exaltadas, principalmente pela questão do orgulho que nós já colocamos aqui. Eu sou muito feliz com meu filho, estou orgulhoso do meu filho, porque meu filho passou de ano direto. Gente, não podemos criar esse vício moral do orgulho, porque não existe orgulho bom. Isso quem sempre fala comigo é minha companheira Mariane, que também faz aqui com a gente as lives. Não existe orgulho bom. Orgulho é um vício moral que precisa ser combatido. Então, por isso que Jesus pede que a gente examine, né, nossas qualidades, né, e vá sempre fazendo o balizamento dentro dos seus ensinamentos para que a gente se torne sempre uma pessoa melhor. A prece é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, a nossa oração, ela tem um poder de, através do pensamento, chegar aonde quer que eu chegue. Então, existem relatos em livros espirituais, inclusive da série de André Luiz, que em oração, um instrutor espiritual no livro Libertação, de nome Cúbio, faz uma oração numa região umbralina e sai do plexo da cabeça dele um fio tênue de luz a se ligar às altas esferas superiores, buscando ajuda em rogativas a auxiliar os espíritos que estavam nessa incursão, nessa região abismal do umbral. Então, esse pensamento, essa comunicação, ela tem a condição de nos ligar aonde quer que nós quisermos que ela se ligue, né? Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, como no caso hoje do capítulo, né, para pedir a corrigenda de um defeito. A corrigenda desse defeito pode ser de uma pessoa que nós conhecemos, mas pode ser o nosso próprio defeito, né? As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então, muitas vezes a gente realiza as nossas rogativas a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima. Não é que ela não saiba das nossas rogativas, mas existe uma série de tarefeiros espirituais sobre o comando de Maria, sobre o comando de Jesus, que estão incumbidos de realizar essa análise das nossas rogativas, né, vendo o nosso merecimento, para que aí sim a gente tenha a possibilidade de receber, né, essas dádivas de nossas orações. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, recomendo a intermediários, a intercessores, como a gente falou, né? Portanto, nada sucede sem a vontade de Deus. Quando nós temos essa ideia de um Deus num patamar altíssimo a nós, se nós somos criação de Deus, se nós estamos imersos no seu amor universal, no fluido cósmico universal que Deus emana
do seu hálito divino a todos nós somos parte de Deus, né? Nós estamos imersos nesse amor de Deus e imersos em toda a sua criação. Isso pode ser, inclusive, depois uma oportunidade de falarmos dessa questão, dessa imersão de Deus nesse aspecto que estamos envolvidos, nesse amor divino. Jesus mesmo já nos deixou a rogativa de que o Pai trabalhava até hoje, e ele também, Jesus, trabalha também. Então, Deus continua num eterno trabalho, Jesus num eterno trabalho, e nós, como espíritos eternos, também num eterno trabalho, buscando sempre a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso melhoramento, né? Aí tem uma observação: em duas partes se dividem os males da vida. Uma constituída do que o homem não pode evitar, a outra das tribulações que ele constitui a causa primária pelos excessos. Muitas vezes a gente precisa observar essas outras tribulações provenientes das nossas vidas passadas e do que nós fizemos. Quando eu disse que nós estamos imersos nesse amor de Deus, nós estamos imersos também nas suas leis, que são leis imutáveis. Uma delas é a lei de progresso. Toda a sua criação, ele tem por si o processo de crescer, de se melhorar. Um espírito, já nos diz o livro dos Espíritos, não retrógrada. Ele pode ficar estacionado pelas suas más ações, mas retroceder, isso o espírito não faz. E a gente precisa ter muita atenção, né, à causa primária pelos nossos excessos, porque também estamos imersos numa lei imutável que é a de causa e efeito. Então, o mal que eu faço a outro, em algum momento, em alguma situação, eu terei que reparar esse mal. Então, nesse processo de aprendizado, ora doloroso, ora de aprendizado, isso vai constituindo em mim uma bagagem espiritual. Consequentemente, eu vou me melhorando a cada encarnação. Dentro dessa lei de progresso que eu disse, nós vamos galgando a nossa escada evolutiva, nos tornando espíritos melhores. Muitas vezes, pelo nosso pensamento errôneo, a gente pode até achar que o mundo está de cabeça para baixo, os acontecimentos, muitas vezes as questões políticas que nos envolvem, né, as atrocidades que acontecem, mas nós não podemos esquecer desse objetivo de crescimento e não podemos esquecer que Deus é um Pai amoroso, não é um Pai vingativo, um Pai punitivo a todos nós. Essa punição que exerce, né, a lei de causa e efeito a cada um de nós é justamente pelos excessos que nós cometemos. Mas se você reparar no crescimento moral, e aí ele se faz presente com o crescimento material. O crescimento material que eu falo não são as conquistas de riqueza, mas são as conquistas materiais dentro do campo científico, dentro do campo da medicina. Nós podemos perceber que o avanço material que nós tivemos, ele auxilia também esse meu avanço moral, numa espécie de balança de equiparação. Então, eu vou sempre modificando o meu estado, né, de homem, e vou buscando interiorizar os aprendizados.
talvez a gente veja ao nosso lado e nós demos mais importância às questões que nos acontecem e nos marcam muito, né? Que são as atrocidades, as aberrações, as violências. Mas se a gente perceber também dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos ter um capítulo que vai nos alertar que, infelizmente, o mal ele se sobressai pela opinião que nós temos sobre ele. O bem ainda é muito tímido, é mais retraído, mais recolhido. Consequentemente, o mal, a gente vai percebendo que ainda impera, talvez por nossas questões espirituais ainda. Eu falo isso porque dentro de um coliseu romano lotado, talvez nós estivéssemos lá aplaudindo os cristãos que eram jogados às feras para serem devorados. Então era um espetáculo de barbárie que nós aplaudíamos. Só que, consequentemente, graças a Deus, isso a gente já não faz mais. Ou seja, nós já somos bem melhores do que nós éramos antigamente, e esse é o processo evolutivo que nós estamos inseridos. Então, como a gente falou, né, pela prece, obtém um homem um concurso dos bons espíritos que acorrem de sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes as ideias sãs. Quando eu me coloco à disposição da espiritualidade em minhas rogativas, pedindo para que eles me direcionem, é necessário que eu esteja atento às direções que a espiritualidade vai me fornecer. Isso acontece conosco através da sintonia, isso acontece através da intuição, que são recursos que a espiritualidade utiliza para cada um de nós. Como eu disse, os espíritos estão nos guiando, mas é preciso que a gente escute esses espíritos. E a intuição é um bom exemplo para que a gente possa dar dessa direção boa que os espíritos sempre dão. E é necessário que nós estejamos também numa sintonia boa para poder escutá-los. Muitas vezes a gente quer uma direção boa, uma boa resolução dos problemas que nos cercam, mas a gente está sintonizado com baixas vibrações, a gente vai receber influenciação de irmãos espirituais que estão numa baixa vibração. Eu tenho certeza que a intuição deles não será a melhor para que a gente corrija, né, os nossos problemas, os nossos defeitos. Então, é necessário que eu melhore o meu padrão de vibração, para que aí eu receba a sintonia dos bons espíritos, consequentemente, a intuição dos bons espíritos. Quando eu disse que a sintonia ela é muito boa de se perceber nessa condução espiritual que nós temos, nós podemos percebê-las em várias situações. Muitas vezes, ao sair de casa, a gente percorre sempre o mesmo caminho, e em determinado dia, momento e hora, a gente escolhe ir para outro caminho sem um porquê. Sem um porquê não, né? A espiritualidade está nos guiar, muitas vezes nos livrando de algo dentro dos acontecimentos que possam estar ali no nosso caminho. Então, muitas vezes, quem já não ficou extremamente chateado de um pneu furado, né? Mas o pneu furado tem uma razão de ser. Muitas vezes a gente é intuído a não viajar em tal horário, viajar num outro horário. Consequentemente, são os direcionamentos que nós vamos tendo da espiritualidade, né, para que a gente tome os nossos caminhos. Um outro fator da intuição que é muito bacana para essa conexão com o mundo espiritual foi naqueles momentos em que nós fomos fazer as coisas erradas e a gente
teve um espírito bom soprando aqui no nosso ouvido o tempo todo, não faz. Não faz, que você vai quebrar a cara, não faz, que isso não vai dar certo, depois você vai se arrepender. Aí, como eu disse, o orgulho, a arrogância, a prepotência não nos permitiu escutar essa intuição aos nossos ouvidos. Tomamos nós a nossa decisão e quebramos a nossa cara. E aí depois a gente fica, meu Deus do céu, por que eu não escutei a minha intuição, né? Então, esse é um exercício de direcionamento que a espiritualidade tem conosco que a gente pode exercitar, né? Então, a gente faz as nossas rogativas, entra em sintonia com os bons espíritos e espera essa intuição dos bons espíritos a nos guiar. Eu tenho certeza absoluta, até porque dentro da doutrina nós não temos achismos, né? Os bons espíritos sempre nos guiam. Eu tive prova disso essa semana. Eu passei por um acontecimento comigo particular, que eu não entrarei em detalhes, mas uma informação me chegou que me deixou extremamente entristecido, reflexivo. Falei, mas por quê? Né? Puxa vida, não é possível. Mas aí serenei, tranquilizei, eu assim, olha, tem certos direcionamentos que Deus nos dá que a gente precisa aceitar, né? Uma vez conversando com o seu Edinaldo, ele tem um instrutor espiritual que chama-se Pai Benedito, da nossa casa aqui em Brasília, do Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré. Pai Benedito me disse, meu filho, você quer colocar a colher logo no meio do angu? No meio do angu não pode, filho. Vai comendo o angu pelas beiradas. E eu saí dessa conversa com o seu Edinaldo e falei assim, mas, gente, o que tem a ver as minhas perguntas, os meus dilemas com angu? Eu nem gosto muito de angu. E aí depois, com o passar do tempo, eu entendi muito bem o que é que Pai Benedito estava falando para mim. Meu filho, não passe a carroça na frente dos bois e coloca a colher no meio do angu. A colher no meio do angu é o lugar mais quente do angu. Você vai queimar a boca. Começa devagarzinho, humilde, com simplicidade, sem arrogância, sem orgulho. E a gente tem dificuldade de entender isso. Até hoje de manhã, conversando com o seu Edinaldo a respeito disso, eu passei no Lamana para deixar umas rifas que a gente se comprometeu a auxiliar financeiramente a nossa casa. E a gente conversava, inclusive, sobre esse assunto, né? Da humildade, da simplicidade, de como fazer a nossa construção com parcimônia, com humildade, que é o que a gente precisa exercitar. Então, se eu exercitar essa sintonia, colocando à disposição da espiritualidade a me direcionar, eu tenho certeza que a espiritualidade sempre nos direciona. Porque, que nem conversando com o seu Edinaldo, se talvez seu Edinaldo, Pai Benedito, tivesse falado para mim, filho, vai e faz assim, 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 assado, na realidade não teria sido eu que teria realizado a ação. Seria o Pai Benedito. E muitas vezes é necessário que eu aprenda, né, que eu tenha a lição, né, para que eu possa estar aí me melhorando, me modernizando. Nossa irmã Cláudia Bernardes fala com paciência até chegar no meio do angu. É verdade, se a gente for devagarzinho, demorar um pouquinho ali, a gente já vai pegar o angu um pouquinho mais frio, não vai queimar o nosso céu da boca. Mas isso é aprendizado, muitas vezes, que precisa ser doloroso, né? A gente vai lá e realmente queime
o céu da nossa boca, para que a gente aprenda a lição. Mas definitivamente entrando agora na prece, do seu item 18, nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito. Nós precisamos lembrar que nesse processo evolutivo que nós estamos inseridos, dentro de uma causa e efeito, muitas vezes as tribulações, as dificuldades que eu passo hoje são provenientes do que eu fiz no passado. Porque quando nós enxergamos um Pai amoroso e bondoso como Deus é com todos nós, não nos cabe colocar na figura de Deus um Pai punitivo, porque ele não é, né? Essa punição nós temos nós mesmos devido aos nossos atos falhos. Com certeza, imersos no pagamento desse débito com a pessoa que nós falhamos em encarnações passadas, ou então, inclusive, nas próprias encarnações, há necessidade dessa reparação. E a espiritualidade ainda é tão amorosa conosco que também em diversos livros que nos trazem casos espirituais, nós vamos ver atrocidades que os espíritos cometeram com seus parentes, irmãos, amigos, atrás de herança, de riqueza, de posição, de orgulho, de vaidade, que hoje a gente precisa exercitar uma simplicidade para que a gente aprenda, né, como ser simples. Então, se eu fui rico numa reencarnação passada e humilhei aqueles que estavam abaixo de mim, hoje me acontece ao contrário. Eu estou numa posição mais baixa e existe alguém numa posição superior a mim, do qual eu tenho extrema dificuldade. Não em relação àquela pessoa, muitas vezes a minha dificuldade é eu estar nessa condição inferior por já ter sido um espírito. Chico nos diz que se nós desejássemos conhecer o nosso passado, todos nós gostaríamos de ser reis, rainhas, duquesas, duques, mas, consequentemente, um trabalhador humilde, um trabalhador do campo, a gente provavelmente não gostaria de se lembrar dessas encarnações. E a gente precisa exercitar isso, inclusive, no nosso dia a dia, com a invisibilidade social que muitas vezes a gente pratica sem saber que está praticando. Então, ao descer a nossa rua, a gente vê a rua limpa, vê a rua cuidada, meio-fio pintado, mas a gente não se lembra dos coletores de lixo que realizaram essas tarefas. A gente come um pãozinho quente de manhã cedo, mas a gente não se lembra, muitas vezes, do padeiro que chegou, às vezes, de madrugada na padaria para fazer um esforço físico muito grande, amassar a massa, pegar farinha, fermento e fazer o pão para nós comermos. Muitas vezes a gente agradece ao médico pelas curas que conquistamos, mas nós esquecemos de lembrar da enfermeira, esquecer da auxiliar de enfermagem, muitas vezes esquecer inclusive da moça que limpa o quarto do hospital, que muitas vezes nós estamos lá internados. Então, a gente pratica muitas vezes a invisibilidade social sem nem percebê-la que praticamos, né? Então, a gente precisa voltar os olhos a esses irmãos que estão junto conosco caminhando, né? Então, né, nossos maus instintos decorrentes dessas nossas imperfeições, do nosso próprio espírito e não da nossa organização física momentânea, né? Muitas vezes a gente carrega essas imperfeições justamente das nossas encarnações passadas. Se assim não fosse, um homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade, né? Não, que passou, passou, pronto. Mas, como disse, nós estamos imersos em causa e efeito e não tem como fugir disso.
De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Capítulo 15, número 10 e 19, número 12, os itens do Evangelho. Para fazer o bem, só nos falta a vontade. Muitas vezes a gente pensa em praticar ações de caridade, de benevolência, quando a gente tiver tempo, quando tiver condições, e a gente pode realizar essas atividades muito mais do que a gente imagina. Basta a gente abrir os nossos armários e ver as coisas que lá estão estocadas, que para nós não existe mais serventia, a camisa já não cabe mais, já está esgarçada, a calça já não gosto, já saiu de moda. Mas para tantas outras pessoas, pode ser que não. Ainda serve, e serve muito. Então a gente precisa, né, fazer o bem, né? Consequentemente, todo o bem que a gente faz a outra pessoa, a gente exerce uma conquista, não só do nosso mentor espiritual que fica feliz com a nossa ação, mas principalmente o mentor espiritual daquela pessoa que é auxiliada. E podemos ter a certeza que em algum momento das nossas vidas, esses mentores espirituais que nós conquistamos através da ajuda ao próximo, em algum momento eles estarão juntamente conosco, nos auxiliando, nos amparando, muitas vezes em conjunto com o nosso próprio mentor espiritual, né? Tem a nossa irmã Cláudia de novo. Quando começamos a realizar esses trabalhos, Deus vai dando a condição para realizarmos. Sem sombra de dúvida, e ela complementa, né? Vai abrindo os caminhos. Como eu disse, a gente vai criando uma teia de amigos espirituais que eles vão sempre nos auxiliando, vão dando força para que a gente cada vez exercite mais a caridade. E é extremamente um trabalho mútuo, né? Porque eu e Mariane muitas vezes saímos de casa no domingo de manhã para ir ao posto de assistência. A gente acha que vai levar algum ensinamento aos nossos irmãos e, consequentemente, quem está aprendendo lá somos nós. A gente, às vezes, se depara com alguns comentários das mães, dos pais ou dos jovens que frequentam um posto, que muitas vezes nos colocam no nosso devido lugar, né? Então, Mariane comenta aí, as pequenas conquistas nos auxiliam no progresso moral. E são essas pequeninas coisas mesmo, vão modificando o nosso íntimo, vão fazendo a gente despertar. É óbvio que isso é uma construção, né? Hoje, inclusive, a gente não se vê mais fora de um trabalho assistencial. E fomos imersos no trabalho assistencial porque tanto falávamos da doutrina, tanto falávamos de que fora da caridade não há salvação, que o momento nós falamos, a gente fala, mas não pratica. Chegou o momento de praticar. E é muito bom praticar a caridade com os outros, seja ela qual for. Seja muitas vezes numa conversa até mesmo com um cliente seu, exercitando ali a função de um psicólogo, de escutar, né? Quantas vezes as pessoas querem desabafar diante desse mundo que nós não interagimos mais presencialmente um com o outro. Então, tem uns 15 dias que eu tenho exercitado um contato com clientes direto. Nossa, e como é bom conversar, bater papo. Eu que já não gosto, né? Mas muitas vezes a gente ouve queixumes de que eles estão sem atenção mesmo. Às vezes o cliente chega, pede alguma coisa no balcão, não existe mais o bom dia, o boa tarde, o boa noite, como é que vai, como é que está a sua esposa, como estão os filhos. A gente, consequentemente, na rua da gente, as pessoas vão mais velhas falecendo,
vão se mudando novas pessoas, você não vai criando novas amizades, né? Então, a necessidade de nós estarmos atentos a isso, observar isso, para que a gente construa novamente esses hábitos, né? Então, dentro de tudo aquilo que nós falamos, propriamente dito, né, da prece para pedir a corrigenda de um defeito, a prece ela se inicia. Deste meu, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bom do que é mal. Ora, no momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Reserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que possam incitar a preservar-me deles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a situações em que a gente pode colocar ao vício da bebida, aos nossos vícios morais, ao vício do fumo, né? A tudo aquilo que pode nos prejudicar, né? Então a oração pede aí esse direcionamento. E se não resisto a esse pendor é porque contraí o hábito de ele aceder. Não me criastes culpado, pois que é justos, mas como igual aptidão para o bem e para o mal, se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Como todos nós sabemos, nós somos dotados do livre-arbítrio que nos direciona a fazer aquilo que a gente bem entende. Óbvio que quando a gente toma essas decisões, sem serem pautadas nos ensinamentos cristãos, nós vamos estar aí novamente colocados na questão de causa e efeito, né? Então, se eu tomei o mau caminho, por fim, o efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, consequentemente, a de mudar o caminho. Então, todos nós podemos começar uma nova etapa, independente da vida que nós já estejamos levando ou não. Chico, em sua frase célebre, ele fala: voltar lá atrás para galgar de novo, não tem como. Passou, passou. Mas daqui para frente tem condições sim de a gente fazer um novo fim, né? Basta que a gente tenha vontade, que a gente procure a sintonia espiritual, entre em comunhão com a espiritualidade para que através da sintonia, né, através das boas vibrações, a gente esteja aí recebendo os direcionamentos. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos, que me protegeis e, sobretudo, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Lembra lá da intuição? Então, vamos criar esse hábito de escutar a nossa intuição, né? Entrar em comunhão com esse nosso anjo da guarda para que a gente possa receber os bons direcionamentos para que a gente saia vitorioso dessa batalha, né? Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que ele me dá de aproximar. Então, essa lei de progresso, como a gente já comentou, né, nós estamos inseridos para o nosso crescimento. Basta que a gente deseje subir cada degrau dessa escada, né? É preciso imprimir aí um esforço para isso, né? Um processo de mudança, de melhoramento, de se tornar uma pessoa melhor. Ó Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que não fique perdida e para que, quando o Senhor aprouver,
me retirar, ou dela saia melhor do que entrei. Então, aí nesse finalzinho, né, tá falando dessa dádiva maravilhosa de Deus de nos conceder a reencarnação para a gente se tornar aí um espírito bom, um espírito melhor. Consequentemente, cada vez que eu reencarno, eu refaço os meus projetos reencarnatórios, vou entendendo quais são as lutas que terei que travar comigo mesmo e com aqueles que me cercam, consequentemente, para que eu saia um espírito melhor nessa encarnação. Então, é importante a gente, diante de tudo que a gente falou hoje, né, essa sintonia com a espiritualidade superior diante das nossas orações, para que a gente possa receber os direcionamentos, as nossas intuições, a nos pautar e nos guiar diante das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, corriqueira e normal para cada um de nós. Então, é importante que nós criamos essa sintonia com os espíritos superiores, principalmente na oração, como Jesus pediu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Fica em segredo, né? Porque a espiritualidade nos conhece intimamente, né? Possamos abrir os nossos corações à espiritualidade para que ela possa entrar dentro de cada um de nós, né? Através do amor, através da sintonia, através da afinidade. Muitas vezes a espiritualidade opera conosco, justamente com pessoas próximas a nós, que a gente, como eu disse, às vezes não enxerga. E é necessário que a gente enxergue um pouquinho dos lados para que a gente vá percebendo essas pessoas que estão nos auxiliando nesse processo de crescimento. E assim a gente vai terminando a nossa live de hoje, agradecendo aí os comentários da Mariane, da Kátia Bergo, da Kátia Bernardes, né? Ela também fala que quando começarmos a realizar esses trabalhos, Deus vai dando condições para realizarmos. Sem sombra de dúvida, Deus é instrumento o tempo todo de cada um de nós, né? E ela comenta também, vai abrindo os nossos caminhos. Mariane comenta aqui no final, as pequenas conquistas nos auxiliam no nosso progresso moral. Como auxiliam, né, Mariane? A gente vai o tempo todo percebendo e vendo a espiritualidade auxiliando a nós, agindo sobre nós, né, nos direcionando. É preciso que a gente abra os nossos corações a fim de aceitar, né, esses direcionamentos da espiritualidade a cada um de nós. Lembrando aí, né, até o final do ano nós teremos as nossas lives nas segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos, do qual a gente fica muito feliz com a companhia de todos vocês, a participação. A gente se coloca à disposição, quem quiser realizar qualquer tipo de pergunta, deixa aqui com a gente, né? Que quando a gente tiver oportunidade, a gente responde vocês aí através do chat aí no Facebook, ok? Meu muito obrigado, desejo a todos uma boa noite, que seja ela de refazimento do nosso corpo físico, que possamos, nesse sono, desdobrar aos mundos espirituais, reafirmar os nossos compromissos tarefeiros que realizamos com os nossos mentores, para que quando a gente desperte amanhã, já desperte novamente intuídos de auxiliar os nossos irmãos com as nossas mãos estendidas no trabalho ao próximo. Muitas vezes essas mãos estendidas são essa oração tão sublime que em silêncio a gente faz, nos conectando com a espiritualidade superior. Mãos que trabalham, são mãos designadas ao auxílio de Jesus, na condição de todos os nossos irmãos, a um mundo de regeneração que tanto desejamos, né? Onde o amor prevaleça em maior número em relação ao que acontece de mal,
a regeneração, nós não estaremos livres ainda de acontecimentos errôneos e algumas dores, mas, consequentemente, o amor já vai falar bem mais alto nos nossos corações. Um beijo a todos vocês, um bom final de semana, fique com Deus e até segunda-feira que vem, com a nossa irmã Mariane, vai estar fazendo a nossa live, tá? Eu que agradeço ao carinho e atenção de todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.